Bom dia, meus amados, queridos irmãos e irmãs que fazem parte desse canal. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos, para a honra e glória do Senhor. Hoje eu trouxe uma palavra para nós que fala sobre coragem, sobre fé, sobre decisão. E nós vamos ler em Mateus, no capítulo 14, no versículo 22. Diz assim: E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E já chegada a tarde, e estava ali só. O barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E disse Jesus: Vem, Pedro. Descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Sabe, eu acho lindo essa passagem. Porque nessa passagem nós vemos que Jesus tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães. E ele despediu aquela multidão e ordenou que os seus discípulos atravessassem com o barco. E ele foi orar. E a palavra de Deus fala que ele voltou na quarta vigília. Que horas que era? À tarde, quando ele despediu a multidão, a Bíblia diz que já era no final da tarde, já chegada à tarde, por volta de umas 6h, 6h30. Mas a quarta vigília, ela só acontece das 3h da manhã às 6h da manhã, porque a primeira vigília é das 6 às 9, das 9 à meia-noite a segunda vigília, da meia-noite às 3 a terceira vigília e das 3 da manhã às 6 a quarta vigília. Então já era de madrugada quando Jesus veio encontrar-se com seus discípulos. E a Bíblia fala que o meio do mar, o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O vento era muito forte e eles estavam com muito medo. Por isso, quando eles viram Jesus, eles se assustaram e disseram: Será um fantasma? Quando Jesus disse: Não, sou eu. E Pedro disse: Senhor, se for o Senhor, diga para que eu vá. E Jesus disse: Venha. Olha a coragem que Pedro teve de descer do barco e ir encontrar com Jesus andando sobre as águas. Naquele momento que ele desceu do barco, os 11 que estavam no barco devem ter dito: Pedro, não vai, você vai afundar. Pedro, não faça isso, você é louco, você não vai conseguir. Mas Pedro foi corajoso e ele andou. E quando ele sentiu o vento forte, ele sentiu medo e afundou. Olha, a gente aprende muitas coisas com essa atitude de Pedro. Muitas vezes nós temos algo em nosso coração que nós desejamos fazer, que nós queremos fazer, mas as pessoas que estão à nossa volta diz pra gente: não vai, você não vai conseguir, isso não é para você. Você é louco de fazer isso? Não vai fazer isso. Olha para o tempo, olha para o governo, olha para a situação, olha para tudo, menos para Deus. Muitas vezes Deus está dando uma oportunidade para nós fazermos alguma coisa e nós não fazemos por medo. Mas Pedro, ele não ouviu o que os outros disseram e simplesmente desceu do barco e foi ao encontro de Jesus. Nós temos na Bíblia somente Pedro que andou sobre as águas. Quando ele sentiu medo, ele afundou. Muitas vezes nós agimos assim. Nós vamos fazer alguma coisa, nós tomamos uma atitude, uma decisão de fazer algo de diferente, de fazer algo novo, mas quando a gente
enfrenta a dificuldade, quando a gente enfrenta o desafio na nossa frente, a gente sente medo. E quando a gente sente medo, a gente para de olhar para Jesus e olha para a situação. E é onde nós afundamos, é onde nós caímos. Muitas vezes caímos em depressão, caímos em tristeza, começamos a alimentar sentimentos de dúvida, de incerteza, porque o medo nos paralisa. O medo não deixa que nós damos o primeiro passo. O medo, ele briga com a nossa fé. O medo coloca em nosso coração a dúvida, a incerteza. O medo, ele proíbe a gente de dar o primeiro passo. Quando nós estamos de olho em Deus, quando nós estamos com o nosso coração firmado junto à videira que é Jesus, quando nós estamos enxertados na videira que é Jesus, nós damos o primeiro passo, o segundo passo, na certeza, porque fé é a certeza das coisas que ainda não são, mas nós acreditamos como se elas já fossem. Porque Jesus fala assim: por que duvidaste, homem de pouca fé? Por que duvidou do poder que você tem? Por que duvidou da sua capacidade de andar sobre as águas junto comigo? Eu sou contigo. Por que você duvidou em dar o primeiro passo? Não tenha medo, não duvida, não deixa dúvida entrar no seu coração. Quando você traçar um plano, quando você desejar fazer alguma coisa, que é o desejo ardente do seu coração, que você está sentindo que aquilo é para você, que é você que vai fazer aquilo, que é um desejo, uma realização de um sonho seu, de uma meta, de um objetivo, é algo que você deseja fazer. Não olhe para as outras pessoas, não olhe somente para as dificuldades, olhe para a solução. Olha para Deus, olha para Jesus, olha para o seu interior, porque Deus, Ele nos dá sabedoria, entendimento, Ele nos capacita, mas tudo isso vem através da nossa atitude. Quando nós decidimos fazer algo que está em nosso coração, quando nós decidimos realizar algo novo, algo que é um desejo que está ardendo no nosso coração. É Deus que já colocou esse desejo de você fazer alguma coisa. Mas Deus não vai sair do trono dele e vir aqui fazer o que eu tenho que fazer ou o que você tem que fazer. Quando nós temos um desejo de realizar algo, de fazer alguma coisa, seja ela ou qual for, um trabalho, uma reforma na sua casa, trocar de carro, um novo emprego. Quando você tem esse desejo no seu coração, ore, coloque nas mãos de Deus e já começa a agradecer pelos olhos da fé. Você já começa a visualizar o seu desejo realizado. Não deixa a dúvida entrar no seu coração. Cria dentro do seu coração um sentimento de certeza, um sentimento de fé, de concretização, de realização, um sentimento de que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque às vezes nós queremos as coisas no final da tarde, mas Jesus só vai chegar na quarta vigília, que é na madrugada. Essa madrugada, ela pode durar um dia, 2 dias, às vezes 30 dias, às vezes 60 dias, às vezes 1 ano. Eu vi um comentário de uma jovem, de uma moça, aqui no canal, que ela conseguiu se libertar de uma mágoa que ela guardava há 10 anos e ela está liberta. Isso é toda honra e toda glória a Deus. Por quê? Porque ela colocou em prática aquilo que Jesus ensinou. Nós devemos perdoar porque queremos ser perdoados. Nós devemos abençoar porque nós queremos ser abençoados. Quando Jabes orou, ele orou: se o Senhor me abençoar muitíssimo, alargar as minhas fronteiras, sua mão for comigo e me livrar de todo o mal. E a palavra de Deus diz que Deus ouviu a oração e Jabes foi o mais ilustre que todos os seus irmãos. Então, a fé move montanhas. A fé é que te dá a certeza de que o seu amanhã será melhor. Mas plante hoje com decisão, com atitude, com fé, com certeza. Faça como Pedro.
Pedro desceu do barco e não ouviu os outros discípulos dizendo que ele não ia conseguir. Ele foi a única pessoa que conseguiu, porque ele tomou uma decisão de descer do barco e andar sobre as águas. Sentiu medo, por isso que ele afundou. Então tome uma decisão e faça o que Jesus disse para Pedro. Não duvide, homem de pouca fé. Não duvide, enche seu coração de fé, de certeza que Deus vai te capacitar e você vai ver o seu desejo realizado, para a honra e glória do Senhor. Amém? Fechem seus olhos e vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado, Pai Santo, Pai querido, por esta palavra tão abençoada, tão maravilhosa, que o Senhor colocou em meu coração. Pai Santo, Pai querido, eu intercedo nesse momento por cada pessoa que está passando por esse vídeo, cada pessoa que está ouvindo essa oração, cada família aqui representada, que o Teu Espírito Santo venha trabalhar no coração dessas pessoas, que ela siga para o alvo que é Jesus, que ela siga para o alvo que é o Senhor, que ela tenha o seu coração cheio de fé, de certeza, de alegria, de sabedoria, porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, que os olhos dela agora sejam fixos no Senhor, ouvindo a Tua voz, que ela receba essa palavra com amor, com carinho, e ela possa sentir em seu coração a semente da sabedoria, a ideia de como começar, de como fazer, que o Senhor dê para ela entendimento, para que ela dê o primeiro passo, para que ela possa receber as bênçãos vindo das Tuas mãos. Eu creio nessa palavra, por isso eu já te agradeço, em nome do Teu Filho, Yeshua. Amém? Se você gostou desse vídeo, deixa seu gostei, compartilha com outras pessoas, deixa seu comentário é muito importante para nós. E se você ainda não for inscrito, se inscreva e venha fazer parte dessa família de vidas transformadas. Amém? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.